Olá pessoal, tudo bem? Professor Arilson, trabalhando hoje o tema legislação da Polícia Militar. Gente, o tema que eu escolhi para tratar com você hoje é a precedência e a antiguidade. São conceitos que servem para estabelecer o escalonamento hierárquico na instituição militar. Então nós temos o seguinte, Arilson, a ordenação progressiva, ela se faz como? Através dos postos e graduações. São os postos e graduações que estabelecem o escalonamento hierárquico, a ordenação progressiva da autoridade. Porém, dentro do mesmo posto ou dentro da mesma graduação, nós temos os conceitos de antiguidade e de precedência funcional, tá, pessoal? Arilson, onde é que eu vejo isso? Vamos lá. Você vai dar uma olhadinha no artigo 5º do Código Disciplinar, artigo 4º e 5º do Código Disciplinar, e no Estatuto é o artigo 31, tá, pessoal? Separei aqui o assunto para você. Beleza. Arilson, o que seria a antiguidade? Gente, a antiguidade é definida dentro do mesmo posto ou dentro da mesma graduação por 5 critérios, tá? Data da última promoção é o primeiro critério. Prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores é o segundo critério. Terceiro critério é classificação no curso de formação ou habilitação. Quarto critério, pessoal, data da admissão, tá? Ou data da inclusão do policial, data da nomeação, data de admissão. E o quinto critério é a maioridade. Eu só passo para o critério anterior quando o primeiro não me serve para definir a antiguidade entre os militares. Beleza? Então, olhadinha no artigo 4º do Código Disciplinar, tá, pessoal? Você vai entender quais são os conceitos, quais são as regras utilizadas para definir a antiguidade. Arilson, mas eu também tenho uma precedência funcional. Tranquilo. Quando é que ela acontece, pessoal? Quando, em igualdade de postos ou graduação, o militar, tanto faz ser oficial como praça, ele tem a função de mando, tá, pessoal? Ele tem a prerrogativa de mandar. Por quê? Porque ele está na função de comando. Então, essa função de comando, de chefia, de direção, dá precedência funcional ao militar. Pode ser que ele não seja o mais antigo, mas se ele dirige o serviço, se ele chefia ou se ele comanda, ele passa a ter precedência funcional, tá? Tranquilo. Arilson, vamos lá. Se eu tiver um militar que é mais antigo, no mesmo posto, na mesma graduação, e o outro militar que tem precedência funcional sobre os demais, qual é o que vai prevalecer? Pessoal, a lei nos tira essa dúvida, dizendo que a precedência funcional prevalece sobre a antiguidade, tá? A precedência funcional prevalece sobre a antiguidade. E aí o legislador traz alguns exemplos. Por exemplo, o militar da ativa com relação ao inativo tem precedência funcional, tá? Ele usou esse termo. O militar da ativa tem precedência funcional sobre o militar inativo. Essa é a primeira regra. Com relação a instituições, polícia militar e bombeiro, a polícia militar, em igualdade de posto ou graduação, né? O policial militar ele tem precedência sobre o militar do bombeiro. E aí o legislador usou a palavra precedência hierárquica. Ó. Pensou? O termo é esse, precedência hierárquica. Você deve estar pensando, Arilson, como é que pode ter hierarquia entre duas instituições que não tem nada a ver uma com a outra, né? São instituições separadas. Pois é, mas o legislador usou esse termo, precedência hierárquica, tá? O policial militar, né, igualdade de posto ou graduação, tem precedência hierárquica sobre o militar do bombeiro no mesmo posto, na mesma graduação. Nós também temos, pessoal, precedência entre quadros. Na polícia militar, o quadro que tem precedência é o QOPM, tá? Que é o quadro combatente. Depois vem o quadro de saúde, que é o SPM. Depois vem o quadro complementar, se tivesse, né? Na polícia nós não temos quadro complementar, que é o CPM, né? Mas nós não temos. Depois viria o quadro de capelães, QOCPLPM. Depois o quadro administrativo, QOAPM. E por último o quadro de especialista, se nós tivéssemos na PM, o QOEPM. No bombeiro, pessoal, nós temos 3 quadros. O QOBM, né, que é o militar combatente, bombeiro. Depois o QOCBM, que seria o quadro de oficiais complementares do bombeiro. E por último, o QOABM, quadro de oficiais administrativos. Essa é a precedência que acontece entre quadros. Beleza? Só para finalizar, eu separei aqui para você o assunto, né? Para ver se tem alguma coisa ainda que eu não falei. Bom, o artigo 29, parágrafo 2º do Estatuto, o que é que ele nos diz, pessoal? Que a ordenação é realizada por postos e graduações. Perfeito. Tá?
A ordenação é realizada por pós-graduações dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, se fará pela antiguidade, que eu acabei de falar para você, ou pela precedência funcional no posto ou na graduação. Beleza? Espero que você tenha entendido o assunto. Cuidado! Antiguidade e precedência funcional só tem sentido falar quando os militares estão no mesmo posto ou na mesma graduação. Valeu? Forte abraço aí do professor Arilson.